Bem-vindos, destemidos, prontos para mergulhar na escuridão por trás dos maiores assassinatos, massacres e vinganças da história. Eu sou o Verdade Macabra e antes de desvendarmos mais um crime hediondo, contem-me de onde estão nos assistindo e a que horas. Deixem tudo nos comentários. E se ainda não fazem parte desta comunidade, inscrevam-se agora mesmo no canal para não perderem nenhum detalhe da crueldade humana, curtam o vídeo e compartilhem com aquelas pessoas que adoram ouvir uma história macabra. Agora, preparem-se para encarar os fatos. Tentem não se abalar com a verdade. O sangue ainda estava fresco no chicote quando o coronel Benedito Tavares ergueu sua taça de vinho do Porto no terraço da fazenda Santa Cruz. Era julho de 1867 e o calor sufocante do interior de Minas Gerais tornava o ar denso como melado. Abaixo, no pátio central, um homem negro sangrava amarrado ao tronco de açoitamento, seus gemidos abafados pela música que tocava na casa grande. Mais 15, ordenou Benedito sem sequer olhar para a vítima. Aos 43 anos, o coronel havia construído um império de café e cana sobre montanhas de carne humana. Seu rosto, marcado por cicatrizes de varíola, contrastava com as roupas finas importadas de Paris. Era um homem que media poder pelo número de almas que possuía e terror que provocava. Na janela do segundo andar, Dona Madalena observava a cena com olhos vazios. Aos 28 anos, ela já parecia carregar décadas de sofrimento. Seu vestido de seda azul marinho, embora caro, pendia frouxo em seu corpo magro. Os cabelos castanhos, que um dia foram brilhantes, agora estavam presos em um coque apertado que puxava sua pele, dando-lhe uma aparência permanentemente assustada. 7 anos de casamento haviam transformado a filha do barão de Itaúna em uma sombra. Benedito a escolhera como troféu, não como esposa. Ela era bonita, de boa família e traria conexões políticas valiosas. O que ele ofereceu em troca foi uma prisão dourada e humilhações diárias. Sua inútil. Benedito havia rosado na noite anterior enquanto a empurrava contra a parede do quarto. 7 anos e nenhum filho me deu. Para que serve você? O cheiro de cachaça em seu hálito era nauseante. Ele a abandonou ali, encolhida no chão, para ir aos aposentos da mucama que havia escolhido para aquela noite. Madalena fechou os olhos, mas não conseguia bloquear os sons. O estalo do chicote, os gritos, a risada embriagada do marido. Foi nesse momento que ela o viu pela primeira vez. Um grupo de homens acorrentados era conduzido pela estrada de terra que levava à propriedade. À frente, cavalgava Joaquim Borges, o mercador de escravos mais conhecido da região, um homem gordo, cujo sorriso revelava dentes de ouro. Mas não era ele que prendia a atenção de Madalena. Era o homem que caminhava no centro do grupo. Ele se destacava não apenas pela altura extraordinária, quase 2 metros, mas pela forma como carregava o corpo. Mesmo acorrentado, mesmo coberto de poeira e suor, havia uma dignidade inflexível em sua postura. Os músculos de seus braços e ombros eram definidos pelo trabalho brutal, e seu rosto, de traços marcantes, exibia uma mandíbula quadrada e olhos profundos que pareciam guardar tempestades. Madalena sentiu algo estranho no peito. Não era piedade. Ela havia visto cenas assim centenas de vezes. Era outra coisa, algo inquietante e perturbador. "Coronel!" gritou Joaquim Borges, desmontando com dificuldade. "Trouxe o que me pediu, homens fortes para a colheita." Benedito desceu as escadas da casa grande, o chicote ainda em uma das mãos. Ele circulou o grupo como um predador, avaliando presas, cutucando costelas, examinando dentes, puxando correntes para testar a resistência. Quando chegou ao homem alto, parou. "Esse aqui é diferente", observou Benedito inclinando a cabeça. "De onde veio?" "África, direto do último navio que chegou ao Rio", respondeu Joaquim, cuspindo no chão. "Comprei ele há 2 meses de um fazendeiro falido. Nome dele é Tomás, ou era o que o anterior chamava. Forte como um touro, nunca vi igual. Mas tem um problema, coronel." "Qual?"
É silencioso demais, quase não fala. E quando olha para você, Joaquim deu um passo para trás, desconfortável. Dá um frio na espinha. Benedito sorriu, e era um sorriso cruel. Perfeito. Vou colocá-lo para trabalhar na casa grande. Quero ver se esse silêncio resiste ao meu método de treinamento. Tomás manteve o olhar fixo à frente, mas Madalena, ainda na janela, viu algo atravessar seus olhos. Não era medo, era ódio puro, concentrado, incandescente. Um ódio tão profundo que parecia capaz de queimar o mundo. O negócio foi fechado. 800 mil réis por todos os homens, incluindo Tomás. Era um preço absurdo, mas Benedito gostava de ostentar riqueza. Naquela noite, Madalena não conseguiu dormir. Deitada ao lado do marido, que roncava depois de beber uma garrafa inteira de conhaque, ela fitava o teto. A imagem daquele homem continuava voltando à sua mente. Os olhos dele, a forma como os músculos se moviam sob a pele escura, a dignidade impossível de alguém acorrentado. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Era loucura, perigoso, mas seu coração batia mais rápido. 3 dias depois, Benedito ordenou que Tomás fosse designado para carregar água e lenha para a casa grande. Era um trabalho que o manteria próximo aos aposentos dos senhores, um teste deliberado. O coronel gostava de quebrar espíritos, e quanto mais forte o espírito, maior o prazer. Foi durante uma tarde sufocante de agosto que Madalena e Tomás se encontraram pela primeira vez sem testemunhas. Ela estava no corredor do 2º andar, quando o viu subindo as escadas com 2 baldes pesados de água. O suor escorria pelo seu rosto e pescoço, molhando a camisa de tecido grosseiro. Ele parou ao vê-la, abaixando os olhos imediatamente, como era esperado. "Continue", disse Madalena, a voz saindo mais trêmula do que pretendia. Tomás passou por ela, tão perto que ela pôde sentir o calor emanando de seu corpo. O cheiro era de trabalho honesto, terra e sol. Tão diferente do perfume enjoativo que Benedito usava para mascarar o fedor de cachaça. "Espere", ela chamou sem saber por quê. Ele parou, mas não se virou. "Como você se chama?", perguntou Madalena, embora já soubesse a resposta. "Tomás? Sinhá." A voz era grave, profunda como um trovão distante, e havia algo nela, uma corrente de resistência, como um rio que flui sob gelo. "Você?", Madalena hesitou. "Você tem família?" Foi um erro. Ela viu os ombros dele se tensionarem, os músculos ficando rígidos. Quando ele finalmente falou, cada palavra era carregada de dor contida. "Tinha. Minha mulher, meu filho de 3 anos. Nos separaram no Porto do Rio. Os venderam para uma fazenda no sul. Nunca mais vi." Ele fez uma pausa e sua voz caiu para um sussurro áspero. "Meu filho chorou pelo pai até que o mercador lhe bateu até parar." Madalena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lágrimas arderam em seus olhos. "Eu sinto muito." Tomás finalmente se virou. E pela primeira vez, seus olhos se encontraram diretamente. Era uma transgressão grave. Escravos não deveriam olhar nos olhos dos senhores. Mas ele o fez mesmo assim. E o que Madalena viu naquele olhar a congelou. Não era acusação, era reconhecimento, como se ele visse nela algo que mais ninguém via. Outro prisioneiro. Outra alma acorrentada. "A Sinhá não precisa sentir nada", disse ele suavemente. "A Sinhá também é prisioneira aqui." As palavras foram como um raio. Madalena recuou, o coração disparado, o rosto queimando. Como ele ousava, como ele sabia. "Vá", ela ordenou, a voz falhando. "Vá embora agora." Tomás assentiu e continuou seu caminho, mas algo havia mudado. Algo perigoso e irreversível havia sido plantado naquele corredor abafado. Naquela noite, Benedito voltou tarde, cambaleante e violento. Ele arrastou Madalena pelos cabelos até o quarto, rasgou seu vestido e a usou como sempre fazia, com brutalidade mecânica, sem um pingo de afeto ou cuidado. Quando terminou, cuspiu no chão ao lado dela e saiu, trancando a porta por fora. Madalena ficou ali,
no chão frio, nua e quebrada. Mas pela primeira vez em anos, algo além de desespero queimava em seu peito. Era raiva. E pela primeira vez, ela se permitiu imaginar o impossível: liberdade. Agosto trouxe chuvas torrenciais que transformaram as estradas da fazenda Santa Cruz em rios de lama. O céu permanecia cinza por dias e o som da água batendo nos telhados de telha se tornava ensurdecedor. Era como se a própria natureza estivesse chorando pela violência que acontecia sob aquele teto. Madalena começou a inventar desculpas para circular pela casa nos horários em que sabia que Tomás estaria trabalhando. Precisava de água fresca para o quarto. Os cortinados precisavam ser ajustados. A lenha da lareira estava acabando. Eram pretextos transparentes e ela sabia disso, mas não conseguia parar. Cada encontro era breve, carregado de tensão elétrica. Um olhar sustentado por 2 segundos a mais. Uma palavra sussurrada quando ninguém mais estava perto. A mão dela roçando acidentalmente no braço dele ao passar um pedido. Está brincando com fogo, Tomás murmurou uma tarde, enquanto empilhava lenha ao lado da lareira no escritório de Benedito. A casa estava vazia. O coronel havia ido à cidade para negócios, levando consigo a maioria dos capatazes. Madalena estava sentada em uma poltrona, fingindo ler um livro de poesias francesas. Suas mãos tremiam. Não sei do que está falando, respondeu ela, mas sua voz atraía. Sabe sim. Tomás se virou, e havia algo diferente em seus olhos. Não era mais apenas dor, era desejo. Desejo perigoso, proibido, que podia custar a vida de ambos. Todo dia, assim, a encontra um motivo para estar onde eu estou. Todo dia me olha daquele jeito. Que jeito? Madalena se levantou, o livro caindo no chão. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Como se estivesse se afogando e eu fosse ar. As palavras foram como uma confissão. Madalena deu um passo em direção a ele, depois outro. A distância entre eles diminuiu até que ela podia sentir o calor dele, ver as gotículas de suor em sua testa. E se eu estiver? Sussurrou ela. Me afogando? Tomás fechou os olhos, os punhos se apertando. Cada músculo de seu corpo estava tenso, como se ele estivesse lutando uma batalha interna. Então a Sinhá vai se afogar sozinha. Porque isso, ele abriu os olhos e o tormento neles era palpável. Isso não pode acontecer. O coronel me mataria. Não rápido. Ele me faria sofrer por dias. E a Sinhá não tem ideia do que ele seria capaz de fazer. Eu sei exatamente do que ele é capaz. A voz de Madalena saiu mais fria do que ela pretendia. Ela puxou a gola do vestido para o lado, revelando hematomas escuros em seu ombro. Ele me dá isso quase toda noite. E outras coisas que não posso mostrar. Tomás virou o rosto, a mandíbula apertada. Então a Sinhá sabe que não há saída, para nenhum de nós. E se houvesse? As palavras saíram antes que Madalena pudesse detê-las. Tomás a encarou e pela primeira vez ela viu medo em seus olhos. Não diga isso, não diga esse tipo de coisa. Por quê? Porque é verdade? Porque ambos pensamos nisso? Madalena estava tremendo agora, anos de raiva reprimida, finalmente encontrando voz. Você pensa em matar ele. Todo dia. Eu vejo nos seus olhos quando ele passa por você. Eu vejo porque eu penso a mesma coisa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Apenas a chuva batendo nas janelas, implacável. A Sinhá está falando em assassinato, disse Tomás lentamente, como se testasse o peso da palavra. Estou falando em liberdade. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais, o som de cavalos no pátio os fez se afastar bruscamente. Benedito havia voltado mais cedo. Saia, sussurrou Madalena, o pânico tomando conta. Pela porta dos fundos, rápido! Tomás obedeceu, mas ao passar por ela, seus dedos roçaram os dela por uma fração de segundo. Foi o primeiro toque deliberado entre eles, e queimou como ferro em brasa. Naquela noite, o inferno começou. Benedito chegou bêbado e furioso.
Havia perdido uma grande soma de dinheiro em apostas e precisava de um alvo para sua raiva. Ele encontrou Madalena no quarto e a arrastou pelos cabelos escada abaixo, gritando obscenidades. Você é uma pedra no meu pescoço, uma inútil que não serve nem para me dar herdeiros. Cada palavra era pontuada por um empurrão. Seu pai me enganou, me vendeu uma mula estéril. Ele a jogou no chão da sala de jantar, na frente de 3 outros fazendeiros que haviam vindo jantar. Eles riram. Riram enquanto Benedito chutava as costelas de sua esposa, enquanto ela tossia e implorava. Do corredor da cozinha, Tomás viu tudo. Suas mãos seguravam uma bandeja de prata com garrafas de vinho e ele tinha ordens de servir os convidados. Mas ficou paralisado assistindo aquela mulher, a mulher que havia despertado algo nele que pensou estar morto, sendo espancada como um animal. Seus dedos apertaram a bandeja com tanta força que o metal começou a entortar. Matá-lo seria tão fácil. Pegar uma das facas pesadas da cozinha, cruzar a sala e enfiar na garganta gorda daquele monstro. Ver o sangue jorrar, ver o terror em seus olhos. Mas então ele morreria também, lenta e dolorosamente. E ela ficaria sozinha, provavelmente culpada como cúmplice. Não, tinha que ser diferente, tinha que ser inteligente. Tomás serviu o vinho com mãos firmes, o rosto uma máscara impassível. Mas quando seus olhos encontraram os de Madalena, inchados, sangrando, humilhados, ele fez um pequeno aceno, quase imperceptível. Ela entendeu. 2 semanas depois, os encontros secretos começaram de verdade. A senzala onde Tomás dormia ficava afastada da casa grande. Mas havia um caminho através da horta que era oculto por árvores frutíferas. Madalena começou a fazer esse caminho nas madrugadas, quando Benedito estava em sono profundo induzido por álcool. Na primeira vez, ela simplesmente ficou do lado de fora da porta, tremendo. Tomás apareceu surpreso. A sinhá não deveria estar aqui, disse ele, mas não havia convicção em sua voz. Eu sei, se nos pegarem, eu sei. Ele a puxou para dentro. A senzala era um espaço miserável. Paredes de pau a pique, chão de terra batida, um único colchão de palha rasgado no canto. 10 pessoas dormiam ali, mas Tomás havia pedido para os outros se afastarem, subornando-os com porções extras de comida que ele guardava. Por que você veio? Perguntou Tomás, mantendo distância. Porque não aguento mais. A voz de Madalena quebrou. 7 anos. 7 anos sentindo meu corpo morrer um pouco a cada dia. Ele me usa, me humilha, e eu não tenho para onde ir. Meu pai morreu no ano passado. Minha mãe se recusou a me ver, disse que eu fiz minha cama e devo deitar nela. Ela começou a chorar, e eram lágrimas de anos de dor comprimida. Tomás deu um passo em direção a ela, depois parou, depois deu outro. Finalmente, ele a envolveu em seus braços. Foi a primeira vez em anos que Madalena sentiu um toque que não era violento, que era quente, firme, protetor. Ela afundou nele, soluçando, e Tomás apenas segurou, sua mão grande acariciando suas costas. Eu também não aguento mais, confessou ele, sua voz rouca. Perdi tudo, minha família, minha terra, minha humanidade. Ele tira até isso, nos trata como animais, como ferramentas. E eu deixo porque tenho medo de morrer. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando. 2 náufragos se agarrando na tempestade. Quando Madalena finalmente olhou para cima, seus rostos estavam a centímetros um do outro. Ela viu as cicatrizes em sua testa, a linha forte de sua mandíbula, os olhos que guardavam tanto sofrimento quanto os dela. Nós podíamos fugir, sussurrou ela. Para onde? Eu sou propriedade dele. Me pegariam antes de chegarmos à próxima cidade. E então... Ele não terminou a frase. Então tem que ser de outro jeito. Tomás entendeu imediatamente. Ele a afastou, segurando seus ombros. A sinhá está falando em matar o coronel. Estou falando em nos salvar. Madalena estava surpresa com sua própria calma. Ele vai morrer de qualquer forma, não vai? De cachaça, de raiva, de alguma doença. Por que não podemos apressar isso? E quando ele morrer, a fazenda será minha.
Eu herdaria, eu poderia libertar você. Nós poderíamos... O quê? Viver felizes para sempre? Tomás soltou uma risada amarga. A Sinhá é branca, de família nobre. Eu sou um escravo, um negro. Mesmo que conseguíssemos matar ele sem sermos pegos, a sociedade nunca aceitaria. Nunca deixariam a Sinhá ficar comigo. Então fugimos depois, para o norte, para outro país. Qualquer lugar é melhor que aqui. O silêncio se estendeu. Tomás estava claramente lutando consigo mesmo. É loucura, disse ele finalmente. Eu sei. Provavelmente vamos morrer. Eu sei. E mesmo assim a Sinhá quer fazer isso. Madalena pegou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar nos seus olhos. Eu prefiro morrer tentando ser livre do que viver mais um dia como escrava. E então ela o beijou. Foi um beijo desesperado, faminto, anos de solidão e dor se encontrando. Tomás resistiu por meio segundo antes de ceder, seus braços a envolvendo com força, puxando-a para mais perto. Era errado em todos os sentidos que a sociedade ditava. Mas naquele momento, naquele espaço miserável, foi a única coisa certa que qualquer um deles havia sentido em anos. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno. Como? Perguntou Tomás, e nessa única palavra estava a aceitação. Madalena sorriu, e era um sorriso sem alegria. Veneno, lento, que pareça doença natural, e eu sei exatamente onde conseguir. O plano estava em movimento. Setembro chegou com um calor sufocante que fazia o ar ondular sobre os campos de cana. A colheita estava no auge e Benedito passava os dias cavalgando entre as plantações, chicote sempre na mão, gritando ordens e distribuindo punições. À noite, voltava suado e irritado, exigindo banhos, comida e obediência absoluta. Madalena se tornou a esposa perfeita. Ela servia seu vinho sem reclamar. Sorria quando ele contava suas histórias vulgares para os convidados. Não se esquivava quando ele a procurava à noite. Apenas fechava os olhos e deixava acontecer, contando os segundos até acabar. Benedito notou a mudança e a interpretou como submissão finalmente conquistada. Ele ficou satisfeito. Uma esposa quieta e obediente era tudo que um homem precisava. Ele não percebia o veneno sendo derramado em sua comida. Tudo começou com o jardim de ervas medicinais que Madalena mantinha atrás da casa grande. Era algo comum entre senhoras da alta sociedade, cultivar plantas para chás, ungüentos e remédios caseiros. Entre as camomilas e hortelãs crescia algo mais sinistro, dedaleira, digitalis purpúrea, flores roxas e belas, mas mortalmente venenosas. Em pequenas doses causava náusea e confusão. Em doses maiores atacava o coração. E o melhor de tudo, seus sintomas imitavam perfeitamente uma doença cardíaca natural. Tem certeza de que vai funcionar? Sussurrou Tomás uma noite, enquanto Madalena moía as folhas secas em pó fino. Eles estavam em um dos depósitos abandonados da fazenda, iluminados apenas por uma lamparina tremulante. Minha avó era curandeira antes de casar com o velho barão, explicou Madalena, suas mãos trabalhando com precisão. Ela me ensinou sobre plantas, todas elas, as que curam e as que matam. E quanto tempo vai levar? Semanas, talvez um mês. Precisa ser gradual ou despertará suspeitas. Ela colocou o pó em um pequeno frasco de vidro escuro. Vou misturar no vinho dele. Benedito bebe tanto que nunca vai perceber o gosto amargo. A Tomás observava suas mãos delicadas, executando aquele trabalho mortal, e uma parte dele se perguntava quem era realmente aquela mulher. Não era mais assim a frágil e assustada que ele conheceu. Havia aço nela agora, determinação fria. E se der errado? Perguntou ele. Se alguém descobrir? Madalena parou, colocando o frasco de lado. Ela se virou para ele, e à luz da lamparina, seus olhos pareciam muito mais velhos do que seus 28 anos. Então morreremos. Mas pelo menos teremos tentado. E honestamente, Tomás, sua voz caiu para um sussurro. Prefiro morrer do que continuar vivendo assim. Ele a puxou para perto,
beijando-a com uma intensidade que beirava o desespero. Nos últimos dias, os encontros deles haviam se tornado mais frequentes e mais arriscados. Não era apenas luxúria, embora houvesse isso também, um fogo que queimava entre eles sempre que se tocavam. Era conexão. Era dois prisioneiros planejando uma fuga impossível. "Eu vou proteger você", prometeu Tomás contra seus lábios. "Aconteça o que acontecer, eu vou proteger você." Era uma promessa que ele não tinha poder de cumprir, mas ambos fingiram acreditar. A primeira dose foi administrada 3 dias depois. Madalena serviu o jantar como sempre, uma refeição elaborada de carne de porco assada, feijão tropeiro e farofa. Mas no vinho fino que Benedito tanto apreciava, um tinto português que ele guardava como tesouro, ela havia dissolvido uma pitada quase invisível do pó de dedaleira. Ela observou enquanto ele tomava o primeiro gole, depois o segundo, esvaziando o copo com sua gula habitual. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvir. "Está me olhando de forma estranha", resmungou Benedito, limpando a boca com as costas da mão. "O que foi?" "Nada, meu senhor", respondeu Madalena suavemente. "Apenas me perguntava se a comida está do seu agrado." "Está boa, sirva mais vinho." Ela obedeceu, enchendo o copo novamente, e novamente ele bebeu até a última gota. Naquela noite, Benedito reclamou de dor de cabeça e foi para a cama mais cedo. Madalena ficou acordada ao lado dele, ouvindo sua respiração pesada, esperando por qualquer sinal de que algo estava errado. Mas não houve nada. Ainda não. Os dias se transformaram em semanas e a rotina se estabeleceu. Todas as noites, Madalena adicionava um pouco mais de veneno ao vinho. Não muito, apenas o suficiente para que os sintomas começassem a se acumular gradualmente. Benedito começou a reclamar de cansaço. Depois vieram as náuseas. Ele culpava a comida, o calor, o trabalho excessivo. Nunca suspeitou da esposa quieta que servia seu vinho com um sorriso. "Acho que estou doente", resmungou ele uma tarde enquanto examinava o livro de contas da fazenda. Seu rosto estava pálido, com suor frio na testa. "Mande chamar o médico de Juiz de Fora." O médico veio. Um homem idoso e pomposo chamado Dr. Silveira, que cheirava a tabaco e usava óculos de aros dourados. Ele examinou Benedito com a meticulosidade de quem cobrava caro por suas consultas. "Seu coração está acelerado", diagnosticou o médico, colocando o estetoscópio de volta na bolsa. "E há uma irregularidade preocupante no ritmo. Coronel, o senhor tem bebido em excesso?" "Não mais do que o normal", mentiu Benedito, evitando o olhar de Madalena. "Bem, precisa diminuir. O álcool está afetando seu coração. Recomendo repouso, dieta leve e, pelo amor de Deus, nada de bebidas fortes por pelo menos 1 mês." Benedito concordou, mas na mesma noite já estava bebendo novamente. E Madalena continuava adicionando o veneno, agora em doses ligeiramente maiores. O médico havia dado a ela a cobertura perfeita. Qualquer deterioração na saúde do coronel seria atribuída a seus próprios excessos. Enquanto o corpo de Benedito definhava, a relação entre Madalena e Tomás se aprofundava. Eles se encontravam quase todas as madrugadas agora, correndo riscos cada vez maiores. A senzala era perigosa demais. Outros podiam acordar, podiam falar. Então, começaram a se encontrar em lugares mais isolados. O celeiro velho, a casa de ferramentas. Uma vez, até mesmo na capela abandonada no canto mais distante da propriedade. "Quando ele morrer", sussurrou Madalena uma noite, deitada nos braços de Tomás no feno do celeiro, "eu vou vender esta fazenda. Vou vender tudo. E nós vamos para longe. Talvez para Santos, pegar um navio para a Europa. Podemos recomeçar lá." "Assim já pensou em tudo", observou Tomás, passando os dedos pelos cabelos dela. "Pensei, nos mínimos detalhes." Ela virou a cabeça para olhar para ele. "Em Paris, eles dizem que a cor da pele importa menos, que a liberdade de verdade. Nós podemos ser felizes lá." Tomás queria acreditar. Deus como ele queria. Mas uma parte dele sabia que era fantasia.
O mundo não perdoava transgressões como a deles. Não perdoava um escravo que se atreveu a tocar uma mulher branca. Não perdoava uma assassina. Não importava quão monstruosa fosse sua vítima. Mas ele a segurou de qualquer forma e fingiu que havia esperança. "Eu te amo", disse Madalena de repente, as palavras saindo em um suspiro. Era a primeira vez que qualquer um deles havia dito isso. Tomás ficou rígido e por um momento ela pensou que havia cometido um erro. Mas então ele a virou para ficar de frente para ele, segurando seu rosto entre as mãos grandes. "Eu também amo você. Deus me perdoe. Eu amo você." Eles se beijaram e havia lágrimas nos rostos de ambos. Lágrimas pela impossibilidade de tudo, pela beleza trágica de encontrar amor no lugar mais sombrio. Mas o universo não tinha compaixão para amantes malditos. Era 20 de agosto de 1867, quando tudo começou a desmoronar. Benedito estava organizando um jantar especial, algo grandioso para impressionar autoridades locais, incluindo o juiz de paz e o delegado. Era uma exibição de poder e riqueza, e ele insistiu que Madalena aparecesse em seu melhor vestido com joias, como um troféu em exibição. Ela obedeceu, sabendo que aquela noite precisaria adicionar uma dose maior de veneno. O fim estava próximo, ela podia sentir. Mais algumas semanas e o coração de Benedito cederia. Mas ela não contava com a curiosidade de Benedita, a mucama pessoal que servia à mesa. Benedita era uma mulher de 40 anos, esperta e observadora demais para o próprio bem. Ela havia notado as ausências noturnas de Madalena, os olhares trocados entre a Sinhá e Tomás. E quando viu Madalena adicionar algo ao vinho do coronel, um gesto rápido, quase invisível, suas suspeitas se confirmaram. Ela não disse nada naquela noite, mas guardou a informação, sabendo que conhecimento era poder. O jantar transcorreu sem incidentes. Benedito bebeu, riu, contou histórias obscenas que fizeram os convidados rirem constrangidos. Mas no meio da sobremesa, ele parou, a colher suspensa no ar. "Não estou me sentindo bem", disse ele, a voz estranha. E então seus olhos reviraram e ele caiu da cadeira convulsionando. O caos explodiu. Os gritos de Madalena foram genuínos, não porque ela se importava com Benedito, mas porque não era assim que deveria acontecer, não na frente de testemunhas, não tão rápido. Ela havia calculado tudo para parecer uma morte lenta e natural, não um colapso dramático durante um jantar formal. O doutor Silveira estava entre os convidados, e ele se ajoelhou ao lado de Benedito imediatamente, virando-o de lado enquanto o coronel vomitava, o corpo sacudindo violentamente. Espuma saía de seus lábios, e seus olhos estavam arregalados, vidrados. "Envenenamento", diagnosticou o médico, sua voz cortando o silêncio chocado. "Isso não é um ataque cardíaco comum. Alguém o envenenou." As palavras caíram como uma sentença de morte. Madalena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ao redor da mesa, os convidados a observavam. O juiz de paz com olhos estreitos, o delegado já se levantando, a mão indo instintivamente para a arma no cinto. "Isso é ridículo", ela conseguiu dizer, sua voz saindo fraca demais. "Quem faria tal coisa?" "Essa é exatamente a pergunta, não é, dona Madalena?" O delegado Montenegro era um homem de 50 anos, baixo e robusto, com um bigode grosso e olhos de predador. "Quem se beneficiaria da morte do coronel?" A acusação não precisava ser dita em voz alta. Estava nos olhos de todos os presentes. "Levem-no para o quarto", ordenou o doutor, "e não deixem ninguém sair da propriedade. Isso é agora uma investigação criminal." Tomás estava no corredor da cozinha quando ouviu a comoção. Cada instinto gritava para ele correr, fugir para a noite. Mas seus pés estavam pregados no chão. Se ele fugisse agora, seria admissão de culpa. E mais importante, ele não podia deixar Madalena enfrentar isso sozinha. Benedito foi carregado para seu quarto, ainda convulsionando, vomitando bile e sangue.
O doutor trabalhou freneticamente, forçando o carvão ativado goela abaixo do coronel, aplicando compressas frias, fazendo tudo o que a medicina da época permitia. "Ele vai sobreviver?" perguntou o delegado Montenegro, observando da porta. "Não sei", admitiu o doutor, o rosto grave. "Depende de quanto veneno foi ingerido e há quanto tempo. Se conseguirmos estabilizá-lo nas próximas horas, talvez, mas..." Ele balançou a cabeça. "Vai sofrer antes do fim." E Benedito sofreu. Ele não morreu naquela noite, nem na seguinte. Em vez disso, entrou em uma agonia prolongada e horripilante que duraria 3 dias inteiros. Seu corpo, envenenado gradualmente por semanas e então atingido por uma dose maior, se revoltou de todas as formas possíveis. Vomitava constantemente, às vezes sangue. Tinha diarreia incontrolável. Sua pele ficou acinzentada, os lábios azuis. Ele suava profusamente, ensopando os lençóis, mas tremia como se estivesse congelando. Seu coração disparava, depois desacelerava perigosamente. E nos breves momentos de lucidez, ele gritava acusações. "Foi ela!" berrou na manhã do segundo dia, apontando um dedo trêmulo para Madalena, que estava sentada em uma cadeira no canto do quarto, vigiada de perto. "Minha esposa, a víbora, ela me envenenou." "Meu senhor está delirando", insistiu Madalena, mas sua voz tremia. "A febre está afetando sua mente." "Febre nada." Benedito tentou se levantar, mas caiu de volta na cama, gemendo, sempre com aquele olhar, sempre me odiando. "E aquele escravo, Tomás, eu vi vocês." As palavras fizeram o sangue de Madalena congelar. "Do que o senhor está falando?" perguntou o delegado Montenegro, que não saía da fazenda. "Minha esposa e o escravo." Benedito cuspiu sangue. "Conspiração, os dois, me matando lentamente, lentamente." Ele riu, um som horripilante e molhado. "Mas eu vi, semanas atrás, na janela, ela saindo da senzala na madrugada. Não disse nada. Quis ver até onde iriam. E olha o que fizeram." O silêncio na sala era absoluto. Madalena abriu a boca para negar, mas sabia que era inútil. Ela viu nos rostos ao redor, o doutor, o delegado, 2 criadas que assistiam da porta, que a condenação já havia sido pronunciada. "Prendam a mulher", ordenou Montenegro, "e tragam o escravo." 2 homens agarraram Madalena pelos braços. Ela não resistiu. Não havia sentido. Tudo tinha desmoronado tão rápida e completamente que ela ainda mal conseguia processar. "Eu não fiz nada", disse ela, mas até para seus próprios ouvidos soava como mentira. Tomás foi arrastado para o quarto meia hora depois, algemado e sangrando. Os capatazes haviam se certificado de que ele resistiu à prisão. Quando seus olhos encontraram os de Madalena, havia tanto desespero quanto determinação neles. "Confessa", exigiu Montenegro, empurrando Tomás na frente de Benedito. "Você e a Sinhá planejaram isso juntos. Vocês envenenaram o coronel." "Não", disse Tomás, sua voz firme apesar das circunstâncias. "Eu não fiz nada, e a Sinhá também não." "Mentiroso!" Benedito tossiu, salpicando sangue. "Eu vi você tocando ela, conspiradores, assassinos." "O coronel está mentindo", insistiu Tomás. "Ele sempre mentiu. Sobre tudo. Sobre como tratava os escravos. Sobre como tratava a esposa. Ele..." O soco veio do nada. Cortesia de um dos capatazes. Tomás caiu de joelhos, sangue escorrendo de seu lábio rachado. "Não fale assim do coronel", rosnou o capataz. "Chega", interveio o doutor Silveira, parecendo enojado com a violência. "Isso não vai provar nada. Delegado, sugiro que mantenha ambos sob custódia até que a situação se resolva." "Concordo." Montenegro se virou para Madalena. "Você será confinada em seus aposentos, sob guarda. E você..." Ele chutou Tomás, que grunhiu de dor. "Volta para a senzala acorrentado e reze para que o coronel não morra, porque se morrer..." Ele se abaixou, sussurrando no ouvido de Tomás. "Vou garantir pessoalmente que sua morte dure semanas." Eles foram separados. Madalena foi trancada em seu quarto, com 2 homens armados do lado de fora da porta.
Tomás foi arrastado de volta para a senzala e acorrentado a um poste de madeira exposto aos elementos. E Benedito continuou morrendo centímetro por centímetro. Na manhã do terceiro dia, Benedita, a mucama, finalmente revelou o que havia visto. "Eu vi, senhor delegado", ela disse, os olhos baixos, mas a voz clara. "Vi a Sinhá colocando algo no vinho do coronel. Faz semanas, toda noite, um pouquinho. Pensei que fosse remédio no começo, mas depois do que aconteceu..." Ela balançou a cabeça. "E os encontros dela com Tomás? Todo mundo na senzala sabe. Eles estavam juntos. A confissão selou seus destinos." Montenegro subiu para o quarto de Madalena, invadindo sem bater. Ela estava sentada na cama, o vestido amarrotado, os cabelos soltos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. "A mucama confessou", disse ele sem preâmbulo. "Ela viu você envenenando seu marido e confirmou seu relacionamento com o escravo." Ele cuspiu a última palavra como se fosse sujeira. "Você tem algo a dizer?" Madalena olhou para ele, e havia uma calma estranha em seus olhos. Não era aceitação, era exaustão. "Sim", disse ela suavemente. "Eu fiz. Envenenei meu marido. Não me arrependo." A confissão chocou até mesmo Montenegro, que esperava negações contínuas. "Você admite? Assim, tão facilmente? Por que mentir agora? Vocês já decidiram que sou culpada. A verdade não muda nada." Madalena se levantou, enfrentando o delegado. "Mas antes de me condenar, saiba disso. Benedito Tavares era um monstro. Ele me espancava, me estuprava, me humilhava. E não só a mim, a dezenas de pessoas nesta fazenda. Ele torturava, mutilava, matava por diversão. E a lei nunca fez nada. A sociedade nunca fez nada. Porque ele era rico e poderoso. Isso não justifica assassinato." "Não?" Madalena riu, um som sem humor. "Então o que justifica? Continuar vivendo como escrava? Esperar que ele me matasse eventualmente? Ou pior, que eu enlouquecesse completamente?" Ela deu um passo em direção a ele. "Eu escolhi viver, mesmo que fosse por um breve momento. E se tivesse que fazer de novo, faria." Montenegro a encarou e, por um segundo, algo parecido com respeito passou por seus olhos, mas então endureceu novamente. "E o escravo? Ele participou?" A pergunta pendeu no ar. Madalena sabia que sua resposta determinaria o destino de Tomás. Se ela o implicasse, ele morreria horrível e publicamente. Se o inocentasse, talvez houvesse uma chance. "Não", mentiu ela. E foi a mentira mais importante de sua vida. Tomás não sabia de nada. O relacionamento entre nós era real, mas eu nunca contei a ele sobre o veneno. Ele não teve participação no assassinato. Você espera que eu acredite nisso? Não espero que acredite em nada, mas é a verdade. Ele é inocente. Eu sou a única culpada. Lá embaixo, Benedito finalmente morreu. Foram 11h37 da manhã de 23 de agosto de 1867. Seu corpo finalmente cedeu após 3 dias de agonia. Suas últimas palavras foram uma maldição gaguejada contra a esposa e o escravo, pronunciada entre espasmos finais. O Dr. Silveira confirmou o óbito, fechou os olhos do morto e saiu da sala, parecendo décadas mais velho. "Está feito", disse ele a Montenegro. O coronel se foi. E com essas palavras, a sentença de morte foi oficializada. Não houve julgamento formal, não para pessoas como Madalena e Tomás. A lei, naquela época e naquele lugar, era o que homens poderosos decidiam que seria. E os homens poderosos de Minas Gerais já haviam decidido. Uma mulher que assassinou o marido e teve um relacionamento com um escravo não merecia misericórdia. E um escravo que tocou uma mulher branca, mesmo que por convite dela, merecia apenas uma coisa: exemplo público. O padre local, Padre Augusto, tentou intervir. Ele era um homem jovem, idealista demais para a brutalidade que o cercava, e acreditava genuinamente em redenção e perdão. Ela confessou, argumentou ele com Montenegro na manhã seguinte ao funeral de Benedito, e mostrou arrependimento. Merece julgamento adequado, não execução sumária.
Ela merece a forca, retrucou Montenegro, acendendo um charuto. E o escravo merece pior. Vou fazer um exemplo de ambos, para que ninguém mais se atreva a... A quê? A fugir de um casamento abusivo? A buscar amor onde a sociedade proíbe? O padre balançou a cabeça. Isso não é justiça, é vingança. Chame do que quiser, padre, mas será feito. Madalena foi mantida trancada em seu quarto por 2 dias, enquanto a sentença era decidida. Ela não comeu, bebeu pouco, apenas sentou-se na janela, olhando para fora, para o pátio, onde sabia que Tomás estava acorrentado. Ela podia vê-lo de sua janela, uma figura distante amarrada ao poste, exposto ao sol escaldante, sem água, sem comida. Outros escravos eram proibidos de se aproximar dele. Era tortura pública, projetada para quebrar seu espírito antes da execução. Mas Tomás não quebrou. Mesmo de longe, ela via a rigidez em seus ombros, a teimosia em sua postura. Ele não se curvaria. Não daria a eles a satisfação. Na tarde do 2º dia, Benedita trouxe comida para Madalena, uma tigela de caldo ralo e pão duro. Ela colocou a bandeja na mesa e hesitou, como se quisesse dizer algo. Fala, disse Madalena, sem olhar para ela. Você já nos traiu. Pode ser direta agora. Benedita encolheu, mas então se endireitou. Eu não os traí por crueldade, sinhá. Eu os traí por sobrevivência. Se o delegado descobrisse que eu sabia e não disse nada, eu seria punida também, talvez morta. Sua voz era baixa, mas firme. A sinhá tinha escolhas. Eu nunca tive. Não posso dar ao luxo de lealdades românticas. Era verdade, e Madalena sabia disso. Mesmo em sua raiva e desespero, ela não podia culpar Benedita. A mulher estava presa no mesmo sistema que aprisionava todos eles, apenas lutando para sobreviver. O que vão fazer com ele? Perguntou Madalena, referindo-se a Tomás. Benedita olhou para o chão. Ouviu os capatazes falando. Vão executá-lo amanhã, publicamente, no pátio central. Querem que todos os escravos assistam como aviso. Ela pausou. Dizem que vai ser lento. Madalena fechou os olhos, a dor tão aguda que roubou seu fôlego. E eu? A sinhá? Benedita hesitou. A sinhá é de família nobre. Não podem simplesmente executá-la como fariam com ele, mas ouvi o delegado dizer que vão prendê-la, aqui mesmo, na fazenda, em um dos quartos do porão, para definhar, enterrada viva. Foi isso que Montenegro havia decidido. Não matá-la rapidamente, mas condená-la a morrer lentamente, esquecida em um quarto escuro no subsolo da própria casa onde havia tentado encontrar liberdade. Era uma sentença pior que a forca. Obrigada, disse Madalena, e havia sinceridade em sua voz. Por me contar. Benedita assentiu e saiu rapidamente, trancando a porta atrás de si. Madalena passou aquela noite na janela, observando a figura de Tomás no pátio. A lua estava cheia, banhando tudo em luz prateada. Ela queria gritar para ele, queria que ele soubesse que ela o amava, que não se arrependia, que se houvesse outra vida, ela o escolheria novamente. Mas permaneceu em silêncio, apenas observando até que a exaustão a venceu. A manhã de 25 de agosto de 1867 amanheceu nublada, o céu pesado com nuvens que ameaçavam chuva, mas nunca liberavam. O ar estava úmido, pegajoso, sufocante. Às 8 horas, todos os escravos da fazenda foram forçados a se reunir no pátio central. Quase 100 pessoas, homens, mulheres e crianças, organizados em fileiras silenciosas. Capatazes armados circulavam, garantindo que todos assistissem. Tomás foi arrastado para o centro do pátio. Ele havia sido espancado. Seu rosto estava inchado, um olho fechado, sangue seco cobria seu peito nu. Mas ele ainda estava consciente, ainda de pé, mesmo cambaleando. Montenegro subiu em um palanque improvisado, sua voz amplificada pela arquitetura do pátio. "Deixem que isto sirva de lição", gritou ele. Este homem esqueceu seu lugar.
Ele se atreveu a tocar uma mulher branca. Ele se atreveu a conspirar contra seu senhor. E agora pagará o preço que todos devem pagar por tal traição. Madalena foi forçada a assistir de sua janela. 2 guardas a seguravam, impedindo-a de se afastar, forçando seus olhos a permanecerem abertos. Ela tentou gritar, mas uma mão cobriu sua boca. No pátio, Tomás foi amarrado ao mesmo poste onde havia sido chicoteado tantas vezes, mas desta vez seria diferente. O carrasco escolhido foi Araújo, o capataz mais brutal da fazenda, um homem que encontrava prazer em causar dor. Ele segurava um chicote, mas não era um chicote comum. Este tinha pedaços de metal entrelaçados no couro, projetados para rasgar carne. 50 chibatadas, anunciou Montenegro. E então, bem, veremos se ele ainda respira. O primeiro golpe cortou as costas de Tomás como uma faca. Ele grunhiu, mas não gritou. O segundo arrancou pele. O terceiro o fez cambalear, os joelhos cedendo, mas as cordas o mantiveram de pé. Aos 10 golpes, seu sangue estava formando poças no chão. Aos 20, outros escravos começaram a chorar, virando os rostos. Aos 30, até mesmo alguns capatazes pareciam desconfortáveis, mas Araújo continuou, cada golpe mais forte que o anterior, até que as costas de Tomás fossem apenas carne aberta e osso exposto. Madalena vomitou na janela, lágrimas escorrendo por seu rosto, gritos abafados pela mão sobre sua boca. Ela nunca imaginou que amor pudesse doer tanto, que assistir alguém que você ama ser destruído poderia literalmente rasgar seu coração. Quando os 50 golpes finalmente terminaram, Tomás estava pendurado nas cordas, mais morto que vivo. Sangue cobria tudo, o poste, o chão, o próprio carrasco, mas ele ainda respirava. De alguma forma impossível, ele ainda respirava. Montenegro desceu do palanque e caminhou até Tomás, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Madalena não conseguia ouvir as palavras, mas viu Tomás, através da dor inimaginável, erguer a cabeça e cuspir sangue no rosto do delegado. Foi seu último ato de desafio. Montenegro limpou o rosto lentamente, então tirou sua pistola. "Chega de clemência", disse ele, e disparou. A bala atravessou o peito de Tomás, diretamente no coração. Ele convulsionou uma vez, então ficou imóvel. O silêncio no pátio era absoluto. Madalena não gritou, não chorou. Algo dentro dela simplesmente quebrou, como vidro caindo e se estilhaçando em milhares de pedaços impossíveis de juntar novamente. Ela parou de lutar contra os guardas. Parou de respirar conscientemente. Apenas parou. "Levem o corpo", ordenou Montenegro. "Joguem na vala dos escravos, sem marcador, sem luto." Ele se virou para a multidão silenciosa. "Que isto sirva de lembrança. Há consequências para desafiar a ordem natural." O corpo de Tomás foi desatado e arrastado, deixando uma trilha de sangue pelo pátio. Ninguém se moveu, ninguém falou. Depois, em seu quarto, Madalena finalmente encontrou sua voz. "Eu vou te seguir", sussurrou ela para o vazio. "Prometo, vou te seguir em breve." Mas Montenegro tinha outros planos. O porão da fazenda Santa Cruz nunca foi projetado para prisões. Era apenas um espaço de armazenamento frio e úmido, onde sacos de café e barris de cachaça eram guardados. Mas tinha um quarto pequeno, sem janelas, que já havia sido usado para punir escravos rebeldes. Foi ali que Montenegro decidiu encerrar Madalena. "Não vou dar a ela a dignidade de uma execução rápida", explicou ele ao padre Augusto, que havia feito uma última tentativa de intervir. "Ela vai apodrecer aqui, esquecida, até que Deus decida levá-la. É mais do que merece." "Isso é crueldade desumana", protestou o padre. "Ela envenenou o marido e se deitou com um escravo. Está recebendo misericórdia ao permanecer viva." Montenegro jogou a chave do porão na mesa. "O assunto está encerrado. Se você tentar libertá-la, será preso por cumplicidade." O padre sabia quando estava derrotado. Ele apenas rezou por Madalena, por Tomás, por todos os presos naquele sistema podre.
Madalena foi levada ao porão 3 dias após a execução de Tomás. Ela não resistiu, não falou. Apenas caminhou como um fantasma, seus olhos vazios, seu espírito já partido. O quarto era pequeno, talvez 3 metros por 3. As paredes eram de pedra, úmidas e cobertas de mofo. Não havia móveis, apenas um colchão fino jogado no chão e um balde no canto para necessidades. Uma única vela era acesa todos os dias, por 1 hora, trazida por Benedita junto com água e pão. "Sinto muito", sussurrou Benedita na primeira vez que veio, colocando a bandeja no chão. "Sinto muito por tudo." Madalena não respondeu. Ela estava sentada no canto, abraçando os joelhos, olhando para a parede. Os dias se transformaram em semanas. Sem luz natural, sem som além do gotejamento constante de água em algum lugar, Madalena perdeu a noção do tempo. Ela comia apenas o suficiente para não morrer imediatamente. Bebia água em pequenos goles, existindo em um estado entre vida e morte. E ela começou a ver Tomás. No começo eram apenas vislumbres, uma sombra que se movia no canto do olho, o eco de sua voz nas paredes. Ela sabia que eram alucinações, produtos de sua mente quebrada, mas aceitou-as de qualquer forma. Eram melhor que a solidão absoluta. "Você veio", sussurrou ela para a escuridão uma noite. Ou era dia? Ela não sabia mais. E a escuridão respondeu em sua voz: "Nunca te deixaria sozinha." Ela riu, e o som era fino, quebradiço. "Você está morto. Eu vi você morrer. E você está morrendo. Então estamos juntos agora." Madalena fechou os olhos e lágrimas, as primeiras em semanas, escorreram por seu rosto. "Eu te amo tanto, e destruí tudo. Você tentou ser livre, não há vergonha nisso. Há morte nisso. Sua morte, por minha causa." O silêncio se estendeu, então a voz voltou, mais suave agora. "Eu escolhi, assim como você escolheu. Nós dois sabíamos os riscos. E mesmo assim..." Uma pausa. "Mesmo assim, eu não mudaria nada. Aqueles momentos com você foram os únicos em minha vida onde fui verdadeiramente livre." Madalena soluçou, o corpo todo tremendo. Ela havia perdido tanto peso que seus ossos eram proeminentes, sua pele pálida como papel. Feridas começavam a aparecer de ficar deitada no colchão úmido. Seus cabelos, um dia brilhantes, agora caíam em mechas. Ela estava apodrecendo, exatamente como Montenegro havia planejado. "Quanto tempo mais?" perguntou ela ao vazio. "Não muito, aguenta só mais um pouco." E ela aguentou por pura teimosia. Não porque queria viver, mas porque se recusava a dar a Montenegro a satisfação de ter quebrado completamente. Lá em cima, a vida na fazenda continuava. Um primo distante de Benedito, Horácio Tavares, havia assumido a propriedade. Ele era mais jovem, mais moderno, menos brutal, mas ainda participava do mesmo sistema. Os escravos continuavam trabalhando, o café continuava sendo colhido, o sangue continuava sendo derramado, apenas em quantidades menores. Benedita continuava trazendo comida para Madalena, e em suas visitas contava notícias do mundo exterior. "O padre Augusto está fazendo petições", sussurrou ela uma tarde, 6 semanas após o enclausuramento, "tentando conseguir clemência para a Sinhá, mas ninguém ouve." "Não importa", respondeu Madalena, sua voz rouca de desuso. "Eu já estou morta, Benedita. Só estou esperando meu corpo entender isso. A Sinhá precisa comer mais. Está se matando." "Bom." Benedita balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. "O que aconteceu foi terrível, mas vocês..." Ela hesitou. "Vocês amavam um ao outro, não é? Era real?" Madalena olhou para ela pela primeira vez em semanas e havia uma claridade estranha em seus olhos. Era a coisa mais real que já senti na vida, e por isso valeu tudo. Até mesmo isso. Era início de outubro quando Madalena finalmente começou a delirar constantemente. Não eram mais apenas vislumbres de Tomás, mas conversas completas, risadas, memórias reconstruídas. Ela vivia mais no passado do que no presente, revivendo cada encontro secreto, cada palavra sussurrada,
cada toque proibido. Lembra quando nos encontramos pela primeira vez no corredor? Ela perguntava para a escuridão, sorrindo. Você disse que eu era prisioneira também. Foi quando soube que você me entendia. Lembro, você estava tão assustada, mas também curiosa. Eu queria te conhecer. Queria entender por que você parecia tão diferente, tão inteiro, mesmo quebrado. Eu queria proteger você, desde o primeiro momento. As conversas continuavam, horas e horas, até que sua voz falhasse completamente. E mesmo então, ela ouvia as respostas em sua mente. Foi em 19 de outubro de 1867, 55 dias após ser enclausurada, que Benedita desceu as escadas e encontrou Madalena imóvel no colchão. Por um momento, ela pensou que a sinhá estivesse dormindo. Mas então, viu a palidez antinatural, a imobilidade absoluta, os lábios azulados. Não, sussurrou Benedita ajoelhando-se ao lado dela. Não, não, não. Mas era tarde demais. Madalena havia finalmente alcançado Tomás. Sua última expressão não era de dor, era quase pacífica, como se, no final, ela tivesse encontrado o que procurava. O padre Augusto foi chamado para dar os últimos ritos. Ele olhou para o corpo frágil, para o quarto horrível onde ela havia definhado, e sentiu vergonha profunda de um sistema que permitia tal crueldade. Que Deus tenha misericórdia de sua alma, murmurou ele, fazendo o sinal da cruz. E que aqueles que a condenaram a isto tenham que responder por seus pecados. Madalena foi enterrada em uma cova sem marcação, longe do cemitério da família. Montenegro insistiu que ela não merecia luto formal ou memorial. Sua existência deveria ser apagada, esquecida. Mas histórias como essas nunca morrem completamente. Nos anos que se seguiram, trabalhadores da Fazenda Santa Cruz começaram a relatar fenômenos estranhos. Gritos vindos do porão, mesmo quando estava vazio. A visão de uma mulher de vestido azul caminhando pelos corredores à noite. O som de correntes sendo arrastadas pelo pátio. São a Sinhá e Tomás, os escravos sussurravam. Eles ainda estão aqui, presos mesmo na morte. Horácio Tavares, o novo proprietário, não acreditava em fantasmas, mas mesmo ele não conseguia negar que havia algo errado com aquela propriedade. Trabalhadores se recusavam a entrar em certas áreas. Animais ficavam agitados sem razão. E mais de uma vez, ele próprio sentiu uma presença, fria, raivosa, nos corredores escuros. Em 1871, 4 anos após os eventos, a Fazenda Santa Cruz foi vendida. Horácio não conseguia mais suportar viver lá. A propriedade mudou de mãos várias vezes nas décadas seguintes, mas ninguém permanecia por muito tempo. Em 1888, quando a escravidão foi finalmente abolida no Brasil, a fazenda já estava em ruínas. A Casa Grande foi parcialmente destruída por um incêndio de origem misteriosa. O pátio onde Tomás foi executado rachou e afundou, formando uma depressão que enchia de água fedorenta. E o porão foi selado. Os novos proprietários simplesmente murararam a entrada, recusando-se a entrar naquele espaço maldito. Hoje, mais de 150 anos depois, a Fazenda Santa Cruz é apenas uma lembrança. Algumas paredes de pedra ainda permanecem de pé, invadidas por vegetação. O pátio central é agora um campo de ervas daninhas. E o porão, dizem os moradores locais, ainda está lá, selado, guardando seus segredos. Mas em noites de lua cheia, quando o vento sopra de certa direção, você ainda pode ouvir um grito, agudo, desesperado, feminino, e depois, mais baixo, o som de correntes sendo arrastadas. São apenas o vento e galhos se movendo, dirão os céticos. Apenas a natureza reclamando as estruturas feitas pelo homem. Mas os moradores da região sabem melhor. Eles conhecem a história de Dona Madalena e Tomás. E eles evitam aquele lugar, especialmente depois do anoitecer. Porque algumas prisões, dizem eles, transcendem a morte. E alguns amores, não importa quão condenados, queimam eternamente.
A história de Madalena e Tomás não é apenas sobre amor proibido ou vingança. É sobre os sistemas que prendem, que quebram, que destroem. É sobre como a opressão, seja através de gênero, raça ou classe, cria situações onde o desespero se torna a única saída lógica. Foi errado envenenar Benedito? Pela lei da época, sim. Pela lei atual, sim. Mas quando você coloca um animal em uma jaula e o tortura constantemente, pode realmente culpá-lo por arranhar, morder, fazer qualquer coisa para escapar? Madalena e Tomás eram produtos de uma sociedade que os via como propriedades, não como pessoas. E quando ousaram reclamar sua humanidade, quando ousaram amar, escolher, resistir, foram destruídos como exemplos. Suas mortes não foram tragédias, foram execuções, assassinatos sancionados pela sociedade para manter o status quo. E hoje, quando visitamos lugares como a Fazenda Santa Cruz, ou as milhares de outras propriedades onde horrores similares ocorreram, devemos nos lembrar: os verdadeiros fantasmas não são as vítimas que permanecem. São os sistemas de opressão que nunca realmente morreram, apenas evoluíram.